No vídeo anterior eu te mostrei como faz o backup de um site WordPress por dentro do painel cPanel. É uma maneira muito legal de se fazer um backup, é muito rápido e prático, você não precisa mexer com o código, mas ela pode falhar algumas vezes, inclusive se o seu site for muito grande. Como eu falei no vídeo, enquanto eu fazia o backup do site WordPress no cPanel, pode ser que algumas vezes demore bastante, inclusive se você tiver em um servidor aí mais fraco, como essas hospedagens populares oferecem, como HostGator, Hostinger e outras. Então, se o seu site aí tiver mais de 1, 2 gigas, pode ser que o cPanel ali não consiga fazer o zip, né? Não consiga compactar os seus arquivos. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, tá? Inclusive quando um cliente sai da HostGator, sai da Hostinger, essas empresas que oferecem um VPS mais fraco, e aí quando a gente vai zipar o site dele, a gente vê que o site tem 5, 6 gigabytes de tamanho e o cPanel não consegue zipar. E aí a solução que a gente tem é acessar o servidor via root e fazer aqui via SSH. Então o que eu vou te ensinar basicamente hoje é isso. A gente vai fazer o backup de um site WordPress via SSH. Então, para começar, eu loguei no meu servidor, tá? Via root, com o usuário root, permissão máxima. Aqui a gente praticamente nunca vai usar sudo. Todo tutorial que eu vou fazer aqui no terminal vai ser com privilégio root, com o usuário root. Então é isso, eu fiz o login aqui no meu servidor. Esse é um servidor de uma cliente que eu tenho. Você vê que tem muitos sites aqui nesse servidor e a gente está migrando ela para um servidor dedicado mais recente, mais robusto e super barato. Se você tiver interesse, dá uma olhada no link da descrição que eu vou deixar. Então esse ambiente aqui hoje é um Zion, tá? Já é um ambiente antigo. Tem mais aí, eu acredito que tem uns 2 anos que eu fiz esse servidor. E a gente precisa atualizar esse ambiente. É um ISP config com Nginx e a gente vai trocar aí para o Lightspeed. Então é isso. Indo aqui direto para o backup, eu estou aqui no diretório onde tem todos os sites do servidor. E eu vou escolher aqui um site para migrar. Como você pode perceber, eu estou usando uma seção de SFTP acoplada, tá? Eu poderia ir aqui pelo terminal também. A gente sabe que aqui no ISP config a raiz do site é em /web. Aqui é o mesmo procedimento para qualquer servidor, pode ser cPanel, pode ser Plesk, pode ser DirectAdmin. A diferença aqui é que vai mudar o diretório. Você sempre vai buscar a raiz do seu site. Por exemplo, se fosse no cPanel, seria /home, /user, /public HTML. Já não, aqui no spconfig é /var, /www, clients, número do client, web, que é o número da aplicação, e /web, que seria o public HTML aqui do ISP config. Então é isso. O primeiro passo é entrar na raiz do site, tá? Então aqui eu vou copiar meu diretório, fica mais fácil aqui. Eu estou usando o MOBA, se você quiser baixar o MOBA, é só digitar aí, download MOBA no Google. Eu vou deixar o link, fica mais fácil. E aí você baixa aqui esse cliente. Então é o seguinte, ó, eu vou aqui no meu root, eu dou simplesmente um CD para entrar no diretório, espaço, e colo aqui o diretório da raiz do meu site. Entrei aqui no diretório, para me ter certeza eu dou um pwd, tô aqui ó, /var www, web85 /web, exatamente esse diretório aqui. Então o que vai acontecer agora? Estou na raiz do meu site, eu preciso saber o nome do meu banco de dados, porque eu vou gerar primeiro o arquivo do banco de dados, para depois compactar tudo em um arquivo só. Aí dessa forma, na hora de restaurar, fica mais fácil. Então, como a gente já sabe, no WordPress, as nossas informações do banco de dados ficam no wp-config. Né? Se fosse no Laravel, por exemplo, seria no arquivo .env. Então, aqui o exemplo é no WordPress, a gente sabe que fica aqui no wp-config. Como eu estou usando a seção de SFTP acoplada, eu só dei 2 cliques no arquivo. Se não, você só faz aqui um nano espaço wp-config.php. E aí você vai ter a mesma coisa aqui no terminal também. Eu posso copiar tanto por aqui quanto pelo meu arquivo. Então aqui ó, eu vou dar um Ctrl X para fechar o arquivo no terminal. Eu vou copiar aqui pelo SFTP e o que eu vou fazer agora? Eu vou rodar o comando agora para gerar o nosso arquivo de banco de dados, o arquivo .sql. Como a gente está aqui na raiz do site, nesse diretório aqui, o banco vai ser gerado aqui. Por isso que lá no começo eu pedi para a gente entrar, a primeira coisa, entrar no diretório. Então vamos lá, o comando é mysql dump, espaço,
"-u", você vem aqui no wp-config e você cola o nome do usuário. Aí você vai "-p", cola aqui o nome do usuário, você vai espaço "-p", você volta lá, pega o nome do banco de dados do site, cola aqui, e aí você bota o símbolo de maior que e o nome do banco que você quer. Aqui eu vou botar banco.sql. E aí eu dou um enter, ele vai pedir a senha do banco de dados, e você simplesmente vai aqui no DB Password, e aí você cola a sua senha. Eu só dou um enter. Como você viu, foi muito rápido. Ele já gerou o nosso arquivo de banco de dados. Se eu atualizar aqui a nossa seção SFTP, você já vai ver aqui o banco.sql, 20 megabytes de arquivo SQL. Beleza, então eu já tenho o banco de dados. Eu já estou pronto para zipar e transformar tudo num arquivo só. Para isso é muito simples. Eu vou usar o zip e eu vou só rodar o comando zip espaço -r. Aí você coloca o nome do arquivo. Eu vou colocar backup.zip, e aí você dá um espaço asterisco dizendo para o servidor que você quer zipar tudo que tem nesse diretório. E aí eu dou um enter, e aí você espera o seu servidor trabalhar. Quando terminar a compactação, ele vai simplesmente parar e você vai poder digitar novamente os comandos no terminal. Bom, então como vocês podem perceber, o servidor já gerou o arquivo de backup, terminou aqui, ó. Eu posso digitar comandos novamente. Se eu atualizar a seção de SFTP, ele já aparece aqui backup.zip, um arquivo de 800 megabytes. Esse processo aqui é muito melhor para fazer backups de sites maiores, né, porque não vai usar ali a interface gráfica do cPanel, e aqui ele vai poder usar também todo o processamento do servidor para gerar o seu backup. Então o que que acontece? Como que eu vou baixar esse backup? Existem várias formas. Hoje eu vou ensinar para vocês duas delas. A primeira é, se você tiver uma seção de SFTP acoplada aqui, você vai clicar com o botão direito e vai clicar em download. E aí ele vai perguntar o diretório onde você quer baixar, e aí você clica aqui em OK, tá? E ele vai começar a baixar aqui. Mas o que que acontece? Muitas vezes a seção SFTP fica lenta, e aí você acaba demorando bastante para baixar um site pequeno, ó. Como vocês podem ver aqui, nem saiu de 0% ainda. Então eu vou cancelar, tá? E tem uma outra forma, que seria o seguinte: você vai mudar a permissão desse arquivo aqui, ó. Como você sabe, a gente está fazendo tudo por root, o usuário root, e a gente gerou o arquivo como root. Isso significa que se esse site tiver um usuário FTP, você não vai conseguir ver esse arquivo aqui, porque ele não está com a permissão correta do usuário. Então a gente vai trocar a permissão, corrigir a permissão do arquivo zipado, para poder o usuário FTP baixar. Então aqui para a gente fazer isso é muito simples. Eu vou rodar aqui um CHO, ou SHA, seja lá como você chama, espaço -R maiúsculo, e aqui eu vou setar a permissão exatamente como está dos outros arquivos aqui, ó. A gente vê que no ISP-config é web85 client 54. Se fosse no cPanel, por exemplo, ia ser user. Por exemplo, web 85 client 54. E aqui eu dou um espaço e escrevo o nome do meu arquivo, backup.zip. Então aqui o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu quero consertar as permissões, conceder essas permissões aqui, que é exatamente as mesmas dos meus outros arquivos, para esse arquivo backup.zip. E aí eu dou um enter. Se eu atualizar aqui, ó, tá root, ele vai consertar. Então o que que acontece agora? Se o seu site tem um usuário FTP, você vai lá no FileZilla, inicia a sua sessão e o teu arquivo vai estar lá e tu puxa ele para o teu computador. Simples assim. A outra forma é ir pelo Google Chrome. Eu vou digitar o nome do site /backup.zip. Dessa forma você vai ser capaz de baixar o seu arquivo também direto pelo navegador. Eu vou copiar aqui e vou dar um enter. Ele vai começar a baixar instantaneamente, ó, backup e salvar. Pronto, está baixando aqui direto do meu servidor. Então aí agora você vai fazer a mesma coisa que eu falei no outro vídeo. Terminou o backup, você vai lá e apaga tanto o zip quanto o SQL, dá um delete aí. Para apagar aqui pelo terminal, basta você dar um rm espaço o nome do arquivo, backup.zip espaço backup.sql.
que L. Eu vou dar um enter, não vou dar enter porque eu já apaguei aqui e ele vai dar erro, ó. Não tem arquivo nenhum que ele possa remover porque eu já apaguei aqui pelo terminal. Então é isso, dessa forma você faz para fazer o backup do seu WordPress pelo terminal SSH